Vamos de mais aula de matemática. Assunto de hoje, conteúdo de hoje, definição de função com tio Elean. Vamos lá, espero que vocês aproveitem bastante. Primeiro vamos para a definição de função, o que na verdade é uma função matemática. Dado dois conjuntos A e B não vazios, será considerada uma função quando através de uma lei de formação, não esqueçam, nós já falamos em relação, relação binária na aula anterior. Então, quando dada uma lei de formação, para cada elemento x do conjunto A, ou seja, do primeiro conjunto, eu vou encontrar um único elemento y do conjunto B, ou seja, do segundo conjunto. Tá? Nessa situação, nós dizemos que matematicamente existe uma função. E a função ela pode ser representada matematicamente dessas duas formas. F de A em B, ou função de A em B, também é a mesma coisa, função de A em B, sendo que geralmente utilizamos mais essa primeira forma de apresentação, mas isso aí é um simples detalhe. Dada uma função, temos que o primeiro conjunto, o conjunto A da relação, é chamado de conjunto domínio, representado por df, ou d de f, domínio da função. O segundo conjunto, ou seja, o conjunto B, será chamado de contradomínio, representado por CD de F, contradomínio de F. E os elementos de Y, somente os elementos de Y, lembrando que Y são os elementos do segundo conjunto, que se associarem aos elementos de X, os elementos do primeiro conjunto, esses elementos serão chamados de conjunto imagem, IMF, imagem da função. Também ainda podemos afirmar que, de uma maneira geral, indicamos sempre uma função por uma letra minúscula. Geralmente utilizamos a letra F, que é para lembrar da palavra função, mas isso não é regra, pode ser G, H, L, M, qualquer outra letra minúscula do nosso alfabeto. Bom, vamos a um exemplo para vocês identificarem quando em uma relação nós temos ou não função. Dado dois conjuntos, conjunto A, formado pelos elementos 0, 1 e 4, e o conjunto B, formado pelos elementos menos 1, 0, 1, 2 e 3. E três leis de formação, ó. Primeira lei de formação, segunda lei de formação, terceira lei de formação. Pois, como eu falei, para nós verificarmos se existe uma função, tem que existir uma lei de formação. Então, vamos para a primeira lei de formação. O interessante é vocês observarem a equaçãozinha que forma a lei de formação. Nós temos aqui, na primeira, relação 1, o par ordenado xy que pertence ao produto cartesiano AB tem que ser determinado por essa lei de formação aqui, ó, y que é igual a x mais 1. Nós já sabemos como nós encontramos os pares ordenados. Atribuímos valores para x e encontramos valores para y. Aqui não estão os cálculos, mas eu vou fazer rapidinho aqui para vocês identificarem. Vou colocar o primeiro valor de x, lembrando que x são os elementos do primeiro conjunto, se a relação é de A em B, então são os elementos de A, então vou botar 0. Se eu colocar 0 no lugar do x, vai ficar y que é igual a 0 mais 1. 0 mais 1 dá quanto? 1. Então, ó, 0 se relacionou com quem? Com 1. 1 do segundo conjunto. Vou para o segundo conjunto, o segundo elemento do primeiro conjunto, que é 1. Se eu substituir no lugar do x, eu vou ter 1 mais 1. 1 mais 1 é 2. Então, ó, 1 se relacionou com 2 do segundo conjunto. Vou colocar o terceiro elemento, que é o 4. Substituindo no x, 4 mais 1, 5. Então, ó, 4 se relacionou com 5. Aí vem a pergunta, essa relação é uma função de A em B? Vamos para a definição. Será a função quando
cada elemento de x, ou seja, do primeiro conjunto da relação que é A, tem um e somente um representante em B. Então, o 0 só tem o 1 no segundo conjunto, o 1 só tem o 2 no segundo conjunto e o 4 só tem o 5. Então, aqui nós temos um exemplo de uma função. Na segunda relação, que nós temos o par ordenado x, y, pertence ao produto cartesiano AB, e aí temos a lei de formação, ó, y que é igual a 2x, 2 vezes x. Da mesma forma, nós vamos proceder. Vamos substituir os valores de x para encontrar os valores de y. Quem é o primeiro valor de x? 0. Então, 2 vezes 0, 0. Então, para 0 eu encontrei 0, está aqui. Vou agora colocar 1. 2 vezes 1, 2. Então, para 1 eu encontrei o 2. Vou colocar agora o 4. 2 vezes 4, 8. Ah, não tem o 8 no segundo conjunto. Então, esse par ordenado não faz parte da relação. Ó. Observem bem aqui, ó. Não faz parte da relação. E aí vem a pergunta. Essa relação é uma função? Não. Por que não é uma função? Porque o elemento 4 do primeiro conjunto não tem nenhum representante no segundo. E para ser função, cada elemento do primeiro conjunto tem que ter um e somente um representante no segundo conjunto. Sem levar em consideração a formulazinha, só para ser mais rápido, observe na terceira relação que o 0 se relacionou com o 0 e o 1 se relacionou com dois elementos. Isso vai qualificá-la como função? Não, pois para ser função, cada elemento do x, do primeiro conjunto, tem que ter apenas um representante. Nesse caso, o x está tendo dois representantes no segundo conjunto. Então, não é função. De uma maneira bem simples, um macetezinho que o tio Eliano sempre gosta de falar, para nós identificarmos quando nós temos uma função, basta você olhar apenas para o primeiro conjunto. Se o primeiro conjunto, cada elemento estiver jogando só uma flechinha para o segundo, cada um deles tem que jogar uma flechinha para o segundo, não precisa mais olhar para o segundo conjunto. Já sei que é função. Então, ó, nesse caso aqui, olhei que o 0 manda uma flechinha, 1 manda uma flechinha, o 4 manda só uma flechinha, é função. Nesse segundo, o 4 não manda flechinha, então não é função. Nesse terceiro, o 1 manda duas flechinhas, então não é função. Só é função quando cada elemento manda apenas uma flechinha. Beleza. Então, nós já sabemos que na primeira relação temos uma função de A em B, e na segunda e na terceira não temos relação de A em B. Continuando, nós temos um outro exemplo para identificar agora a imagem, o domínio e o contradomínio. Na ordem, o domínio, o contradomínio e a imagem. Novamente, dado dois conjuntos, o conjunto A formado por esses elementos e o conjunto B formado por esses elementos, eu tenho uma relação de A em B definida por essa lei de formação aqui. F de x, que é a mesma coisa que y, nunca esqueçam disso, f de x que é igual a x ao quadrado. Como é que eu vou encontrar meus pares ordenados? Ó, aí aqui, lindamente, nós já temos os cálculos, né? Já temos os cálculos bonitinho. Eu vou substituir cada valor de x para encontrar o valor de y. Quem é o primeiro valor de x? Menos 2. Então, eu vou substituir no lugar do x, menos 2. Menos 2 ao quadrado dá quanto? 4. Então, para menos 2, encontrei quem? 4. Já fiz a minha ligação. Vou pegar o segundo valor, 0. 0 ao quadrado é 0. Então, para 0, eu encontrei 0. Coloquei minha relação. Vou colocar o terceiro, que é 1. 1 ao quadrado é 1, então para 1 eu encontrei 1. E vou colocar o quarto, que é 3. 3 ao quadrado ficou aqui em cima, mas dá para perceber, 3 ao quadrado é 9. Então 3 se liga com 9. Como eu já sabia, é uma função, pois cada elemento do primeiro tem um e somente um no segundo. Observe que o segundo pode faltar, pode ter mais de duas flechadas cada um, não interessa. Só interessa que no primeiro conjunto, cada um elemento só envie uma flechinha para o segundo. Então, nessa situação, eu tenho agora que definir quem é domínio, quem é contradomínio e quem é imagem. Eu já sei que domínio na função é sempre todo o primeiro conjunto. Então, quem vai ser o domínio?
Menos 2, 0, 1 e 3. Ó, domínio vai ser todo o conjunto A. Menos 2, 0, 1 e 3. Quem é o contradomínio? O contradomínio é todo o conjunto B. 0, 1, 2, 3, 4, 9, 10. Mas quem é a imagem? A imagem são os elementos do segundo conjunto, apenas o que estão recebendo flechada. Quem está recebendo flechada no segundo conjunto? 0, 1, 4 e 9. Então, somente esses vão formar a imagem da minha função. Legal? Continuando, agora nós temos o gráfico de uma função. Quando eu identifico os pares ordenados de uma função, como nós já vimos em aula anterior, nós podemos distribuir esses pares ordenados num plano cartesiano, né? Como nós podemos ver aqui, ó, tenho a função f de R em R, né? Ou seja, o conjunto domínio são um conjunto dos números reais e o conjunto contradomínio também vão ser reais. E qual é a minha lei de formação? Olha a minha lei de formação, g de x que é igual a x mais 1. Vou colocar valores para x e encontrar valores para y. Aí você pergunta, tio Leandro, quais valores eu vou colocar para x? Quais vocês quiserem, desde que eles sejam números reais, fica a critério de vocês. Aqui no exemplo ele colocou menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Né? Ao colocar menos 2, ele encontrou como resposta menos 1, então formou para menos 2 e menos 1. Quando colocou menos 1, encontrou o 0, então formou par menos 1 e 0. E assim sucessivamente nos demais. O interessante é que disponha esses pares ordenados no gráficos, lembrando, né, que eu tenho que começar com x, o primeiro elemento é sempre elemento de x, o segundo que é de y, então 2, bem aqui no caso 2 e 3, esse ponto aqui. 2 de x com 3 de y. Então, x corre paralelamente a y, y corre paralelamente a x. Onde eles se encontram, lá formam um ponto. Então, cada um desses pontinhos aí no gráfico vai formar o gráfico da nossa função, que mais tarde nós vamos fazer o ligamento desses pontos para identificar a imagem, né, o desenho que forma essa função. Maravilha. Zero de uma função. Nós ainda vamos ver isso mais detalhadamente na frente, mas o que é o zero de uma função? No gráfico é uma coisa bem simples. Zero é toda vez que o ponto fica em cima do eixo x. Então, ó, nesse caso aqui eu tenho 3 zeros, ó, sempre que o ponto fica em cima do eixo x. De uma maneira matemática, zero de uma função é o valor de x quando y for igual a zero. Olha só, f de x é igual a zero. F de x é y, então y tem que ser igual a zero. Então é só substituir no lugar de f de x, botar o zero e encontrar o valor de x. Por isso que o ponto vai ficar em cima do eixo x, porque você vai encontrar o valor de x para y ser igual a zero. Dando ainda continuidade a algumas situações que mais tarde a gente ainda vai intensificar, mas para vocês já saberem, função crescente e decrescente, né? Matematicamente, nós dizemos que uma função é crescente quando os valores de x aumentam e os de y também aumentam. Nós dizemos que uma função é decrescente quando os valores de x aumentam e os valores de y diminuem. No gráfico é muito fácil de identificar, né? Olhem sempre para a direita do x, para a direita do eixo x, ó, esse aqui é o eixo x, esse aqui é o eixo y. Se a pontinha do desenho do gráfico estiver para cima, é crescente. Se estiver para baixo, é decrescente. Então, olha, nessa situação aqui é crescente, essa aqui é crescente, já nessa daqui é decrescente, 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 crescente novamente e assim sucessivamente. Fácil, fácil, fácil. Vamos ver uma situação, porque nós temos três tipos, né? A função pode ser crescente, pode ser decrescente e pode ser constante. Olha um exemplo aqui desse gráfico, ó. Aqui, bem interessante esses três pontinhos aqui que vocês vão observar. Primeiro, ele é crescente aonde? Olhem na direita do x, olha onde está para cima, ó. Ele é crescente do 1, ó, do 1 até o 3, ó, até o 3, ó. Ele é crescente do 1 até o 3, tá?
Então, nessa parte aí, ele é crescente. Fácil de identificar. Por quê? Porque a pontinha na direita está para cima. Está para cima. Quando é que ele é decrescente? Ele é decrescente, ó, em menos infinito, observem que está aqui para a esquerda, em menos infinito até o menos 2. Por que, tio Helena? Porque na direita do meu x ele está descendo. A mesma coisa acontece do 3 até o mais infinito, até o mais infinito. Por quê? Porque na direita do x está descendo, tá? Então, fácil de identificar. E ele ainda é constante do menos 2 até o 1. Porque observem que ele na direita do x nem sobe e nem desce, permanece constante, tá? Fácil. Vou estar um pouquinho rápido aqui, mas isso aqui é só para vocês terem uma noção, pois ainda teremos mais aulas sobre isso a partir de que nós comecemos a ver cada uma das funções especificamente. Um grande abraço para vocês, espero que vocês tenham entendido essa primeira introdução sobre definição de função, que muito vai ser válida para vocês na continuidade das funções específicas que vocês verão futuramente. Um grande abraço do tio Elean, beijo a todos.